PDV. Por dentro do varejo. Olá, eu sou Gustavo Carrer e esse é o PDV. Quando se fala em reforma tributária, a primeira reação costuma ser a mesma. Siglas novas, regras que mudam, muitas dúvidas, confusão e insegurança. Mas o fato é que a reforma tributária está chegando e vai mexer direto no caixa, nas margens e até na estratégia de preços do varejo. No novo modelo, cada nota fiscal, código de produto e crédito tributário se tornam ainda mais valiosos. Um erro no cadastro pode virar um prejuízo importante. Para explicar o que realmente muda e como o varejista pode se preparar, a gente escalou Leandro Calduro, advogado especialista em direito tributário e empresarial. O Leandro diz que nesse novo sistema é importante entender as regras do jogo e, lógico, jogar bem. Bora para a conversa? Leandro, é uma honra ter você aqui com a gente e nos ajudar a entender melhor essa tão falada reforma tributária que está aí batendo as portas, né? E que a gente sabe que vai impactar no varejo e também outros temas dessa área tão importante e, por que não dizer, desconhecida da maioria dos empresários. Então, para começar, você pode explicar como o modelo tributário proposto, essas mudanças que estão vindo, vai alterar o dia a dia das empresas do varejo? Seja desde o fluxo ali de compras até a formação de preços, enfim, dá uma visão geral para a nossa audiência como que isso vai mudar a vida deles, não daqui para frente, mas quando a mudança foi implementada. Primeiro quero agradecer, né, pelo convite a participar do PDV Podcast, né, que eu gostei muito até do nome, né, PDV, né, daí tem tudo a ver, né, por dentro do varejo. Achei incrível, né, PDV por dentro do varejo. Muito obrigado pelo convite, Gustavo. Olha, a reforma tributária, ela realmente muda o jogo e muda desde a origem do processo, né? Então, assim, hoje o empresário ele precisa lidar com uma complexidade enorme. Tem ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, cada um com regras, bases e exceções diferentes. Quando a gente fala de ICMS, então, cada estado tem as suas próprias normas, interpretações, então, realmente, né, a reforma tributária ela vai ter um impacto bem grande, né? E só para aproveitar a oportunidade, né, professor, quando tu pergunta para ele de reforma tributária, agora te prepara. Só não posso perder a oportunidade de falar do IPI. O IPI, ele não vai ser extinto, né? Ah, Leandro, mas varejo no IPI, sim, quando existe uma importação, né, o IPI, ele é cobrado. Então, no varejo se cobra o IPI. Então, ele a gente não está descontextualizado aqui. Mas qual é a questão do IPI? Ele não vai deixar de existir, ele não será extinto. Simplesmente, em 2027, a alíquota dele passará a ser a zero. Então, o PIS e o COFINS são extintos e o IPI, vamos dizer assim, ele vai ficar adormecido. Que assim como o imposto seletivo, que a gente chama ali o imposto do pecado, né? A alíquota ainda não se conhece, então qualquer necessidade de calibrar a tributação, o governo vai ter tanto o IPI quanto o imposto seletivo para fazer, né, essa calibragem de uma alíquota, então, que se estima ali um IVA de 28%, né, mas se precisar, eles têm esses dois outros impostos aí para levantar, né? Bom, voltando para a pergunta aqui, né, para poder responder, com esse novo modelo, a criação do IBS e da CBS, a ideia é simplificar o sistema, mas, na verdade, essa simplificação ela vai exigir um controle interno muito mais apurado. E onde começa o impacto? No fluxo das compras. Porque toda nota fiscal de entrada ela vai precisar estar correta, porque é dela que nasce o crédito que a empresa vai poder aproveitar. Então, se o cadastro fiscal do produto estiver errado, por exemplo, se o NCM estiver incorreto, o crédito é perdido. E aí a empresa acaba pagando bem mais tributos do que deveria. Ou seja, o fiscal e o compras passam a ter um papel estratégico, porque cada compra errada vira um crédito desperdiçado. E, por outro lado,
a gente tem a formação de preço, que daí a mudança é ainda mais direta. Sim, há muitas empresas, né, que elas precificam sem considerar o crédito fiscal que tem direito a recuperar. E com o novo sistema, o imposto ele vai estar destacado de forma mais transparente, é isso que se espera, né? E o crédito ele vai ser integral. Isso muda a estrutura de custo, porque altera também a margem e até a política de promoções. Então, assim, te respondendo assim, Gustavo, em outras palavras, né, o preço de venda, né, vai precisar refletir a eficiência fiscal da empresa. Então, nesse novo modelo, não é sobre pagar imposto, é sobre gerenciar o crédito e transformar a gestão tributária em uma vantagem competitiva. Leandro, em outras palavras, o que você está me dizendo é o seguinte: quem estiver bem organizado vai conseguir praticar preços melhores sem reduzir margem. Com certeza, não tenha dúvida. Muito interessante. Pensando nessa complexidade, vamos imaginar que você é um pequeno, um médio varejista. Como é que ele deve se organizar a partir de agora? Imagino que as mudanças vão acontecer agora em 12, 24 meses. Como é que ele se organiza? O que ele tem que fazer? O que ele tem que priorizar para aproveitar as oportunidades e não ser pego de surpresa? Bom, a primeira coisa é entender que não dá para esperar a reforma entrar em vigor para começar a agir, né? Então, assim, o empresário, né, precisa se antecipar, porque a transição ela vai ser longa, falando em termos de ICMS, ele vai até 2033, né? E quem tiver preparado desde já vai aproveitar a oportunidade que os outros ainda nem perceberam, né? Então, eu estava dando uma palestra semana passada, e aí um empresário levantou a mão assim: Leandro, me diz por onde eu começo, né? E aí passei para ele assim: olha, acho que a gente pode dividir aqui em 4 etapas práticas como que a empresa deve se portar e quais os primeiros passos, tá, Gustavo? Acho que isso é importante, ter essa consciência, né? Eu acho que é isso que a nossa audiência quer ouvir, né? O passo a passo, né? E é importante, né, a gente ter um plano de ação, né? Se a gente pode falar assim, um plano de ação. Por onde eu começo, né? Então, assim, Gustavo, primeiro é fazer um diagnóstico fiscal completo. Entender o quanto que a empresa paga hoje de tributação e onde que ela pode recuperar o que pagou dos últimos 5 anos. Porque quando a gente faz uma estruturação do quanto a gente pagou e do quanto a empresa está pagando, essa é a revisão tributária. E aí a gente vai poder planejar o futuro, mas primeiro a gente precisa recuperar o passado. Então, o passo 1 é um diagnóstico fiscal completo, né, Gustavo? Bom, o passo 2, e aí sim entra um ponto que é importantíssimo no varejo, é revisar o cadastro fiscal dos produtos. Isso é fundamental. Ele é o coração da tributação. Então, está bem definido o NCM, o EAN, né, ou o GETIM, como muitos estão dizendo, né? Então, assim, um código errado, ele altera a alíquota, então ele acaba mudando o regime e ele pode eliminar o direito ao crédito. Olha o prejuízo que pode vir disso, né? Então, assim, aqui no escritório, por exemplo, quando a gente trabalha em correção de cadastro de produtos, a gente tem encontrado erros em mais de 70% do cadastro analisado. É muito dinheiro jogado fora, Gustavo. É bastante. A gente vai falar dessa questão do cadastro mais à frente, mas isso, entre nossas conversas aí nas feiras, nos eventos aí de supermercados que a gente se encontra, esse foi um tema que me chamou demais a atenção. Mas a gente fala disso mais à frente. Nós estamos no segundo passo, aí passo seguinte agora. Bom, o terceiro passo, que vai ter uma necessidade de uma integração entre as áreas fiscal, o contábil e o compras, que são setores que hoje não estão necessariamente interligados e eles vão precisar conversar. Porque se o contador lança uma nota diferente da realidade operacional ou compras cadastra sem critério, o crédito desaparece. Então, nesse sistema em que quase tudo vai gerar direito a crédito,
né? Se não tiver uma área fiscal, contábil e o compras bem integrada, muito dinheiro pode ficar na mesa. Interessante. Quer dizer, sempre foi necessário, mas agora a questão ficou mais crítica. Imprescindível, né? E o quarto passo, né, é as empresas agora têm que ter uma tomada de consciência para capacitar a equipe para entender as novas regras da IBS do IBS e da CBS, que vão conviver agora com um sistema que ele vai ser transição no ano que vem, mas 2027 a CBS já entra a pleno e o IBS começa a transição em 2029 e vai terminar em 2033. Então, assim, o momento é agora de investir no compliance tributário e mapeamento de risco e capacitar a equipe para entender esse novo cenário. Então, tem um plano de ação aí pronto para quem precisa, né, atuar desde agora na reforma tributária. Não, fantástico. A gente tem o brasileiro, né? Me incluo nessa, que a gente deixa tudo para a última hora, né? No passado teve aquele bug do milênio lá no ano 2000, né? Eu lembro de empresas ali no último ano, nos últimos meses, correndo para tentar evitar algum bug mais sério nas operações, né? E nesse segmento, pelo que eu estou entendendo, quer dizer, eu não sou especialista é o Leandro, é praticamente um realinhamento de todas as áreas, porque historicamente, aí eu te falo da minha experiência anterior, bem lá atrás, eu trabalhei trabalhei na cervejaria Brahma, né, que depois virou Ambev. E na hora que a gente negociava uma venda, uma ação dentro do supermercado, a gente discutia a questão do preço que seria praticado, baseado no crédito da substituição tributária, da ST. Né? Eu imagino que essa parte da ST, da substituição tributária, é uma das coisas mais afetadas com essa mudança, ou eu estou enganado? Não, está certo que a ST ela vai existir nesse período de transição e depois não haverá mais substituição tributária. Então, a facilidade que o governo tem hoje, né, de arrecadar, no momento de substituição tributária, porque facilita a arrecadação, é para isso que ela existe, né? Então, e aí a reforma tributária ela prevê que o imposto ele só vai realmente incidir sobre o valor agregado, né? Então, vai ser o valor da operação, mas todas as despesas vão poder ser tomadas a créditos ali, exceto algumas específicas da legislação que ela veda, mas a gente vai ter, sim, o fim da substituição tributária, né? Isso, em tese, né, Gustavo, é para reduzir a burocracia que hoje existe para com a tributação, né? Se tributava na origem, que é o caso da ST, porque era mais fácil você tributar uma fábrica de bebida ao invés de tributar todos os bares e todos os restaurantes onde acontecia a venda. Então você pagava na origem e gerava os créditos na cadeia de valor, né? Então eu entendo que essa mudança está muito vinculada à eficiência do tributária que a gente tem hoje, que não tínhamos no passado, né? Com certeza, né? E até a reforma tributária ela traz 2 instrumentos para evitar a sonegação, né? E, consequentemente, aumentar a arrecadação, né? Uma delas é que a empresa que compra um produto, ela só vai poder se creditar dessa operação se a empresa que vendeu pagar o seu tributo. Olha só. Então, um comprador, ele compra do fornecedor, hoje ele vai tomar o crédito pela operação. Se a empresa que vendeu não paga o seu imposto, hoje em dia, né, não afeta em nada, né, dali para frente a operação de créditos, né? E a partir da reforma tributária, isso vai ser exigido para que se tome o crédito. Então, a análise também da minha cadeia de fornecedores vai ter que mudar. Entendo, e isso é bastante impactante, porque aí o próprio comprador vai vamos, entre outras, fazendo aqui um aspas grande, ele se tornou fiscal, né? Porque ele quer ter certeza que aquele fornecedor está pagando para ele poder se creditar, né? Em outras palavras, o Estado tornou todos os compradores em fiscais dos impostos, né? Perfeito, perfeito. E o segundo
instrumento, né, que o governo também entendeu para reduzir a sonegação, né, é o instituto que eles estão chamando de split payment, né, que tem um apelido, Gustavo. Olha o apelido. É o Pix do governo. Né? O split payment ele vai ser um instrumento em que, numa operação de compra e venda, a parte referente à tributação ela é enviada imediatamente aos cofres públicos. Então, uma empresa ela adquire o produto, né? A outra recebe o valor pelo produto e o tributo dessa operação ela vai direto para os cofres públicos. Então, é naquele mesmo momento, né? E aí não vai existir a figura da sonegação nesse aspecto, né? Qual é o problema que a gente já entende que vai existir, né? Hoje em dia, a empresa que ela faz uma operação de venda, ela tem a questão do imposto que está destacado na nota, ela retém esse imposto, fica um mês com ele e depois ela faz o pagamento. Aí existe a figura do capital de giro aí, né, no imposto, né? Isso vai acabar, porque aí vai ser o split payment, vai ter o recolhimento imediato do tributo. Então, o governo ele pensou numa forma de acabar com a sonegação, mas também as empresas que utilizam, porventura, né, o tributo como fluxo de caixa ali, vão ser afetadas diretamente, né? Então, o impacto aí que se estima é em torno de 400 bilhões por ano com a figura do split payment. A fura arrecadatória permanece, né? Quer dizer, o governo cada vez mais eficiente na cobrança dos tributos. Mas, enfim, a interligação dos sistemas, enfim, a eficiência ela acaba sendo traduzida também para os varejistas no sentido de evitar que alguns poucos sonegadores tenham vantagens em relação aos outros, né? Então, eu acho que se está todo mundo jogando na mesma regra, eu acho que o mais eficaz, o mais competente prevalece, né? Leandro, me explica um pouquinho melhor o cronograma da mudança, dessa transição da reforma tributária. Em 2026, ou seja, ano que vem, começa a transição onde sai de cena o PIS e a COFINS e começa e entra a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. E o IPI, ele fica adormecido na alíquota zero. Então, a partir do ano que vem, nessa fase de transição, as empresas serão obrigadas, a partir de 5 de janeiro, a já destacar na nota fiscal o IBS e a CBS. E aí, no final de 2026, então, o PIS e o COFINS serão extintos, e 2027, então, teremos a CBS e o IPI segue adormecido. Já o ICMS e o ISS-QN, eles começam a transição em 2029. Então, em 2029, tem a transição do IBS, que daí é o Imposto sobre Bens e Serviços, que eles vão coexistir com o Imposto de Circulação e Mercadorias, o ICMS, e o ISS. E até 2033. Aí, a partir de 2033, aí sim, somente IBS. Aí teremos, no cenário tributário brasileiro, a CBS, o IBS, o Imposto Seletivo, o IS, que ele entra em 2027, a pleno, e o IPI segue em sono profundo ali, podendo ser despertado a qualquer momento. Perfeito. Mas agora eu queria falar, cara, de um assunto, logicamente dentro do universo das questões tributárias, mas de coisas do dia a dia, coisas que a gente está sempre conversando quando a gente se encontra, né? Mais particularmente para supermercadista, né? Do ponto de vista de recuperação tributária, aí falando de modo geral, não estou falando mais da futura reforma, estou falando de hoje, né? Quais são ali as principais oportunidades de crédito fiscal que ainda são pouco utilizadas ou conhecidas dos varejistas, né? Onde estão essas oportunidades? Pensando aqui em supermercado, que eu acho que é uma boa parte do nosso público aqui do PDV.
Assim, Gustavo, a gente, né, sabe que o supermercadista ele trabalha com muitos itens. Então, a gente tem a empresa que trabalha com 8.000 itens e 180.000 itens. Então, isso aí eu sei que é a tua especialidade, né? E onde que a gente ainda encontra muita oportunidade é na classificação fiscal dos produtos. Ainda existe um problema muito grande, é muito dinheiro deixado na mesa por problemas na classificação fiscal dos produtos. Por exemplo, o NCM, né, é a identidade tributária de cada item, né? Então, se ele está errado, muda tudo. Muda alíquota, muda crédito, muda enquadramento, muda até o regime de substituição tributária que hoje nós temos, né? Então, assim, um simples erro no cadastro, ele custa caro. Dá um exemplo para gente, para tangibilizar esse... Por exemplo, a farinha e a farofa. A farinha, ela não é tributada, a farofa é tributada. Então, imagina se nós temos ali um item que é tributado, que é a farofa, e ele fica alíquota zero, né? Ou ao contrário. Então, a gente tem um erro de uma classificação fiscal de um produto que coloca tudo coloca tudo não tributado, ou coloca tudo tributado. Ou a gente corre um risco de receber uma multa enorme, né, porque eu não tributei a farofa, ou eu estou pagando imposto de farofa para toda a farinha que eu vendo. Exatamente. Então a gente já viu muito isso, né? E assim, e não é só no pequeno varejista, né? No pequeno supermercadista, a gente vê isso em empresas até médias para grande, né? Porque, claro, o número de itens é grande e o setor também destinado, às vezes, não consegue dar conta dessa variação. E junto com isso, Leandro, são muitos lançamentos, né? Se eu não me engano, esse número pode ter alterado um pouco, mas eu me lembro de ouvir o pessoal da GS1, né, que faz o controle do EAN, que é da ordem de 80 mil lançamentos de produtos que vão para as lojas por ano, né? Eu não sei se esse número pode ter crescido, esse deve ser de 2020. Então, assim, não é um cuidado só com o que já está acontecendo, mas é um cuidado contínuo, né? Com certeza, com certeza. Essa é a operação do dia a dia, porque às vezes existem tantos fornecedores hoje em dia, né? E aí, às vezes, o cadastro que o fornecedor atribuiu a um item, ele não está correto, isso não é verificado, e aí, quando a empresa se dá conta, se perdeu muito dinheiro, né? E acaba pagando imposto a mais. E aí, qual é a oportunidade aqui, né? Então, tem dois caminhos. Esse imposto a mais, ele pode ser restituído em espécie, né? A legislação tributária permite, né? O artigo 165 do Código Tributário Nacional prevê, né? O valor pago a mais, ele pode ser restituído. Né? Então, pode vir em espécie, né? Ou pode também habilitar um crédito e compensar nas operações, né? Mas é uma oportunidade que a gente enxerga assim, 98% dos nossos clientes supermercadistas têm problemas na classificação fiscal dos produtos, Gustavo. E quando você faz esse estudo, é retroativo? Consegue retroagir até quantos anos? A gente consegue retroagir até 5 anos. Então, a gente recupera valores, né, dos últimos 5 anos. Né? Então, é importante o supermercadista estar atento, né, que dos últimos 5 anos, de todos esses erros, é possível recuperar o imposto pago a mais. Então, é uma pena, né, que não pode se recuperar mais que 5 anos, né? Mas 5 anos já retroage, já é um período que ele é muito significativo, inclusive para o pequeno supermercadista. Sem dúvida. Então, voltamos aqui à questão basal de cadastro, né? Cadastrou errado, perde-se créditos, né? E isso, no dia a dia, né, vamos dizer assim, se a gente revisar de um supermercado hoje, todo o cadastro dele, né, vamos imaginar que se pare aqui, vamos analisar, hoje a gente está em meados de outubro, passado 2 meses, vários produtos entraram, às vezes não entraram, mas mudaram de fornecedor, eu estou comprando de um fornecedor, o mesmo item, mas de um fornecedor em outro estado, ou que um era importado, agora começou a fabricar no Brasil, embora seja o mesmo produto. Tudo isso exige essa atenção. Talvez precise também de ajuda especializada, né? Ajuda de especialistas ali, pelo menos para dar esse pontapé inicial, né? Exato, porque assim, né, Gustavo, tem que primeiro identificar quais produtos estão no cadastro errado e depois tem que fazer daí
a retificação de obrigações acessórias para habilitar esse crédito na receita e depois fazer o pedido de ressarcimento ou de compensação. Porque existe essa necessidade, né, de identificar e fazer o procedimento correto, né, para não pedir nem a mais e nem a menos. Né? Então, a assessoria especializada, nesse caso, ela é fundamental. Agora, falando de outro assunto, outro tema aí, né? Eu sei que muitos supermercadistas têm muito processo de transformação, né? Dentro da loja, né? Eu vou destacar aqui, existem outros, né? Você tem confeitaria, você tem padaria, enfim, você tem outros processos produtivos, tem restaurantes, alguns fazem rotisserie, enfim, mas vamos focar aqui num ponto importantíssimo nas lojas hoje, que são os açougues, né? O açougue, sem dúvida, é uma tremenda ferramenta para atração de clientes e, quando bem gerenciado, né, quando bem administrado, também é uma tremenda ferramenta de geração de margem. Mas tem vários detalhes aí, né? Talvez aquele varejista que assume o açougue de ponta a ponta, né, ali comprando a carne do frigorífico, ainda para desossar e fazer o processo de transformação. Você, numa das conversas que nós tivemos, você contou sobre a importância de ter esse processo mapeado, por conta das perdas, enfim, conta um pouquinho disso. Tem tanta coisa bacana que você me falou que eu acho que era bacana, a nossa audiência ia gostar de entender um pouco mais. Ah, legal, bacana, Gustavo. Que bom que levantou esse ponto, que ele é muito importante. Assim, ó, se não for a maior dor, tá? É a segunda maior dor do supermercadista. Perdas. Porque onde existem perdas e elas são desconhecidas ainda por cima, está se pagando, por exemplo, um imposto de renda e uma contribuição social sobre o lucro líquido que não é devido. Então, assim, açougue, padaria, o setor de FLVO, né, frutas, legumes, verdura e o ovo, é natural que se tenha perdas, mas essas perdas elas têm que estar totalmente mapeadas. Né? Então, por exemplo, é fundamental que a empresa tenha um laudo de perdas. Com o laudo de perdas vai se fazer o mapeamento completo de, por exemplo, falou do açougue, de todo o açougue. Então, osso, sebo e gordura. Para onde que foi esse osso, sebo e gordura? Ele foi vendido, uma empresa de ração, que às vezes acontece, faz a coleta, ele foi descartado, né? Isso está sendo contabilizado, né? E qual é o percentual de perda por peça de carne? Porque a gente sabe que tem empresas que trabalham com caixaria e desossa. E se tem a desossa, o que acontece ali? Bom, vamos desossar o traseiro, o dianteiro, então elas vão dar entrada em novas peças, que vai ser a picanha, a maminha, a costela. Essas perdas por peça de carne, elas têm que estar embasadas em um laudo técnico, até para sustentar a emissão de nota fiscal de perda. E mais, quando o cliente chega ali, então, já existe o traseiro e o dianteiro, aí sai de cena, traseiro e dianteiro, entra em cena, novas peças. Vai para o açougue. Chega ali o açougue, chega no açougue, o que o cliente faz, Gustavo? Podia dar uma limpadinha para mim nesse filé? Essa picanha, tu poderia tirar um pouquinho? Olha o crime, tirar um pouquinho aquela gordurinha. Meu Deus, né? E aí, mais perda. E aí, o que acontece normalmente? O açougueiro limpa ali, bota para o lixo aquela gordurinha ali, vende para o consumidor. Essa perda não foi mapeada. E isso vai gerar uma perda que a gente chama de perda desconhecida. Então, por isso que é importante ter um laudo de perdas para que a empresa, o supermercadista, ele tenha na vírgula o quanto está se perdendo e assim vai poder precificar melhor os seus produtos, ele vai ter uma gestão mais eficiente do açougue, do FLV, da padaria, né? E o melhor de tudo ainda, vai pagar menos imposto de renda. Com esse laudo, o varejista vai conseguir, vamos dizer assim, reduzir o imposto que ele paga, porque ele está pagando o imposto sobre um produto que ele não vendeu, né? Um peso ali, uma medida que teve a entrada, mas não teve a saída, quer dizer, ele não conseguiu lucrar com aquilo, correto? Exato, até porque quando a gente fala de açougue, a carne, quando ela é pesada no frigorífico, quando ela desce do caminhão e chega até a câmara fria do supermercado,
já perdeu líquido, o peso já não é o mesmo. Então a perda já começou ali, né, Gustavo? Perdas é um assunto que a gente sempre se interessa muito, né? A gente atua nesse segmento, enfim, com tecnologia e tal. Mas foi muito bom entender um pouco mais desse universo. Leandro, passou rápido, o assunto é super interessante e você tem essa habilidade aí em tornar as coisas mais fáceis de entender. E a gente tem aqui, para finalizar, uma pergunta clássica do PDV, do nosso podcast, que eu vou fazer agora. O que o varejo ensinou ao Leandro Calduro? Olha, que pergunta interessante. Bom, primeiro assim, o que eu aprendi, né, trabalhando há 19 anos, né, atendendo o varejista? Que o empresário do varejo, ele é um guerreiro, Gustavo. Ele é um guerreiro. Ele trabalha muito, mas ele gera emprego, ele paga imposto e muitas vezes ele paga mais imposto do que deveria, até pelo próprio excesso de burocracia que a gente tem no país, né? Mas o varejo me ensinou que a gente precisa, e olha, puxando a brasa pro meu assado, mas ele é verdade, tá? Ele tem que recuperar os tributos que ele pagou a mais, porque isso a gente consegue devolver para ele uma justiça fiscal, porque a gente não quer que não se pague imposto. Claro que tem que se pagar, mas nem a menos e nem a mais. Tem que se pagar o tributo correto. Então, assim, o que o varejo me ensinou é que ele precisa ter justiça fiscal e um outro ponto assim que eu vejo que o varejo que tem que se ter atenção às mudanças, às tendências, que é isso que define quem prospera, né? Então, o empresário que trouxe, o supermercadista, o varejista, trouxe ele até aqui, não necessariamente vai levar ele adiante. O mercado está mudando, a tributação está mudando, e quem ficar apegado ao modelo antigo vai ficar para trás, né? Então, assim, investir em tecnologia, em segurança da loja, né? Então, o que eu entendi, assim, né, o meu aprendizado do varejo foi esse, né? Ter atenção às mudanças, às tendências, vai definir quem vai prosperar. Leandro, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, por compartilhar suas ideias, teu conhecimento com a gente, e até uma outra oportunidade. Muito obrigado, Gustavo, pelo convite, um forte abraço e até a próxima. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder nada. É isso. Até o próximo. Tchau.